Eles têm me deixado comentários e mensagens no Instagram perguntando quem eu acho que vai ganhar a próxima luta entre Ilia Topuria e Charles Oliveira. Claramente para apostar, pois são jogadores compulsivos, mas como eu, o que aguardava era o confronto entre Topuria e Islam Makhachev. Bem, fiquei um pouco decepcionado, embora essa porta tenha se fechado, pelo menos por enquanto. E vamos ver quais são as chances neste caso. E a verdade é que não é tão fácil, certo? Vamos dar um passo de cada vez. Ambos têm pontos fortes e fracos. Em uma luta de artes marciais mistas, tudo pode acontecer. Vamos começar com as vantagens de Charles Oliveira. Charles tem 21 submissões dentro do UFC, o que é um recorde. Além de demonstrar a capacidade de finalizar de qualquer posição, o que o torna bastante perigoso no chão. Os braços e pernas de Charles são mais para manter a distância com o uso do já. Embora ele não tenha um boxe, pode causar danos, e quando pressiona com o mesmo, pode ferir ao ponto de ganhar suas lutas por caos técnico. E sim, muitos me dirão que os lutadores já treinam para lutar em 5 rounds. Mas treinar é uma coisa, e ter experiência lutando, de verdade, é outra. Seu parceiro de sparring não quer arrancar sua cabeça? Geralmente. Esse tipo de experiência é inestimável. Além disso, Charles costuma vencer campeonatos quando seus rivais já estão com menos energia. Em muitas ocasiões, Charles levou a pior. Mas, de alguma forma, ele consegue reverter situações complicadas, fazendo com que muitos possam se confiar ao vê-lo abalado e depois, bem, levam uma surpresa. Isso aconteceu muitas vezes. E isso é uma faca de 2 gumes, mas chegaremos a isso mais tarde. Além disso, ele tem um estilo de luta bastante equilibrado. Em geral, ele tem um golpe indecente, socos, chutes, joelhadas, cotoveladas e uma arma que muitos ignoram. O clinch, que é de onde costuma começar muitas das sequências que o fizeram ganhar suas lutas. Mas agora vamos com Ilia. Ilia demonstrou uma capacidade de conectar não apenas golpes com uma precisão bastante alta, mas com muito poder, porque as mãos de Ilia pesam e pesam bastante. Outra vantagem a seu favor seria o grappling e sua base de luta. Acredito que em uma luta contra Charles, seu grappling poderia ser determinante, principalmente na forma defensiva. Ou seja, ele poderia evitar ser derrubado, seguir o jogo em pé, contrastar o jogo de submissão ou manter-se por cima. Sinceramente, creio que a vantagem poderia ser mais a nível defensivo do que ofensivo. Outro ponto a seu favor é sua idade. 27 anos, enquanto Charles está próximo dos 35. Não é um ponto determinante, mas o tempo não para, e é certamente algo a se levar em conta. Com seu boxe, ele é tido como um dos melhores strikers do UFC. E isso é cortesia de ter uma técnica realmente limpa, que não só adiciona ao seu ataque, mas também à sua defesa, com movimentos de cabeça e passagem de golpes, que lhe permitem contra-atacar de forma muito eficaz. Mas, sem dúvida, sua maior vantagem é sua força mental. Quando uma luta se aproxima, Topuria parece visualizar sua vitória. Ele sabe que perder é uma opção, mas nunca a coloca sobre a mesa. O dele é ganhar, sempre se projeta como vencedor, e isso soma bastante com o tema da confiança. Isso foi visto em várias histórias, onde a mente de um campeão claramente faz a diferença na hora de lutar. Passemos agora às desvantagens, novamente com Charles. Entre um dos pontos fracos mais claros de Charles está o seu queixo. Lembrem-se que quando falo de queixo é no contexto dos esportes de contato. E nos referimos à capacidade de um lutador de resistir aos golpes, preferencialmente no rosto ou na cabeça, sem serem nocauteados. E, atenção, não é que Charles tenha um queixo de vidro, mas a verdade é que mais de uma vez ele foi golpeado e enviado ao chão. E embora seja verdade que muitos que o derrubaram acabaram perdendo, também é verdade que ele não lidou com o golpe de Ilia. Outro aspecto que não joga a seu favor é seu evidente problema para lidar com a pressão. E não estou falando da pressão dentro da jaula,
mas da pressão das expectativas que se tem dele. Lembremos que antes de ter seu primeiro filho, ele praticamente se entregava quando as lutas se complicavam, porque ele tinha uma espécie de mentalidade perdedora, para dizer de alguma forma. E embora muito disso tenha mudado, eu notei, por exemplo, na luta contra Islam, e depois o fracasso voltou a alguma dessa mentalidade perdedora. Mas era pela enorme pressão de saber que as chances de perder eram altas. Para Charles, ser campeão é mais do que um legado. É uma maneira de ganhar mais dinheiro para sua família. Outro aspecto que poderia prejudicá-lo contra Púria é a odisseia para perder peso. Charles sofre para atingir 155 libras, cerca de 73 quilos. Apesar de conseguir recuperar cerca de 7 quilos de líquidos antes da luta, todo esse desgaste prévio deixa sequelas. E todos que já precisaram emagrecer para lutar podem confirmar isso. E claro, o que muitos desconsideram como desvantagem, mas que costuma ser determinante, é a velocidade. Charles não é particularmente o mais rápido de sua categoria, nem em ataques, nem em movimentos. E quando se depara com alguém que costuma pressionar essa diferença, pode ser crucial, principalmente ao sair de situações complicadas. Vamos falar de Topuria, pois certamente algum fã vai comentar que ele não tem falhas no seu jogo, mas isso não é totalmente verdade. Começamos com a evidente diferença de alcance. Charles tem um alcance, segundo a estatística, de 188 centímetros, enquanto Topuria tem um de 178. O que vai obrigá-lo a buscar o combate interno ao ter que entrar e se envolver. E isso é se expor ao perigo. Outro fator que pode não ser favorável é a inexperiência na categoria dos leves. Lembremos que quando Topuria lutou no peso leve, ele quase foi nocauteado por um chute na cabeça. E sim, Dai Herbert fez o protetor bucal dele voar 2 vezes. Foi sua pior luta, apesar de ter sido há muito tempo. Mesmo assim, ele venceu, mas levou um grande susto. Em termos de qualidade, Charles enfrentou toda a elite da categoria. A única experiência de Topuria na categoria leve foi mais dura do que o usual, sendo algo a se considerar. É verdade que ele nunca lutou 5 rounds, pois sempre terminou antes disso. Mas se as coisas se complicarem e o condicionamento físico falhar, você pode ter problemas se o adversário já passou por isso várias vezes, como Charles. Em suma, Ilia tem o necessário para vencer Charles? Sim. Será fácil? Dependerá da estratégia. Na minha opinião, ela deve manter a luta em pé o máximo possível, pois nessa área é claramente superior. Você acha que Charles tem chances de vencer Topuria? Pois, por experiência, pela sua periculosidade no chão e porque costuma sair à frente em lutas complicadas, acredito que ele possa derrotar Topuria. Mas a chave vai estar na estratégia que ele apresentar. Por tudo que eu comentei, eu acho que Topuria realmente tem chances de ganhar. De fato, acredito que haja 70% de chance disso ocorrer. Porém, como mencionei, tudo pode acontecer. Muitas vezes vimos o azarão sair e virar a situação. E um golpe, um descuido ou qualquer coisa pode fazer com que a luta se torne desfavorável e você perca. E no final, as probabilidades que mencionei. Estou dando também 30% para Charles. Já conhecemos a história desses 2 guerreiros, que será atualizada quando a luta chegar. Esperamos para ver qual abordagem será mais eficaz. E nada! Me digam nos comentários. O que acham da minha análise? De que equipe são, Topuria ou Oliveira? E nos vemos na próxima.